Corinthians. O Corinthians Eu sou Bolívia. Editor desimpedido, su era sem limite, se não aguenta tá fudido. Sou Bolívia. Ai, Brasil, nem lembro mais como é que faz isso. Sim, você está no BTS em 2026. A parada voltou, não vai ser toda semana, porque hoje em dia é difícil conseguir convidados, principalmente do calibre deste homem que está aqui do meu lado. Mas vai ter BTS sempre que tiver um convidado tão bom quanto Alexandre Pato. Bate palma pro Pato aí, galera, vai! Pô, bate aqui nesse negócio. Bate aqui, ó, bate aí, Pato. Vai, vai. Pô, eu tomei um Muito susto aqui, bem. caceta, velho. Mas tudo Alexandre bem. Pato, porra, eu fiz quase 200 entrevistas quando rolava o BTS lá atrás e nunca entrevistei você, ou seja, é um prazer. Por que você nunca apareceu aqui? Eu acho que eu não era muito bem assessorado, tá? Eu tenho perdido cada vez mais a timidez. Eu acho que tô indo pelo caminho bom, vai. Você era mais retraído assim, você tá mais desenrolado, tá ficando mais velho, desenrolado, né, Pato? O jogador em si, ele é muito blindado. E eu acho que é bom, mas ao mesmo tempo que é ruim. Ele tem que mostrar a versão dele não só dentro de campo. Você vai lá, você tem que fazer gol, não. Você às vezes esquece de mostrar pra galera como você é também. Você tem um trabalho todo por trás. Eu acho que o jogador tem que ter um pouco de equilíbrio. Eu fui pesquisar sobre sua vida, tô falando, mano, o que tá acontecendo com o Pato? Aí eu vi no Transfer Market, tava falando aposentado. Aí eu fui no Wikipedia e tava falando, não, jogador em eu vou atividade. processar o Transfer Market. Você não se aposentou. Não, ainda não. Mas fazem 2 anos que eu venho brigando com isso, com a decisão, porque a cabeça, assim, de você assistir o jogo. Você Fala, assiste porra, ainda dá pra dar um Não, cabo, você né? assiste Fica o jogo, pensando. você fala, caraca, e agora vai? Aí você começa a colocar tudo na balança, valor de mercado, como é que tá? Tempo que você vai ter que passar lá. E aí você começa a ver qual time que quer você naquele time. E eu tô decidindo ainda, mas acho que não passa desse ano, se eu vou voltar ou não, mas Transfermarkt tá errado aí, Tá acho que errado. ele tá errado. Não teve nenhum anúncio Ainda ainda. não, mas vai ter. Vai ter em breve, só não sabe quando, né? De repente tem uma surpresinha aí. Batalhei muito, cara, pra chegar à decisão. Tô chegando perto dela, mas é muito difícil. Todo mundo fala, eu acho que o jogador tem que estar preparado pro próximo passo. Eu sempre vivi muito tranquilo a minha vida sobre o que eu vou fazer depois. Às vezes, meu filho, ele me dá tudo que eu quero e até mais daquilo que eu penso. Mas assim, quando a decisão é só sua ali, né? Não depende de ninguém, você tem que trabalhar. Então, tá indo boa. Tenho certeza que a melhor decisão vai ser a que eu vou tomar esse ano. Muito bem, você tá maturando, né, a ideia aos poucos, Tô, né? 2 anos já. 2 anos já. Tá bom. E assim, você falou do seu filho Benjamin, sabe aquela roupinha de bebê? Qual time que ele usava? A primeira que eu comprei foi do Milan, claro, né? Eu tô esperando São Paulo me mandar a minha, mas até agora ele não mandou. Mas o Milan tem pra vender aqui no Brasil ou você comprou lá? Não, eu ganhei, tá? Ah, o Milan mandou pra você. Eu ganhei do Bayern de Munique. Aí eu tava no jogo agora, Arsenal e Manchester, eu comprei do Arsenal. Ele tem algumas. E se for usado um time do Brasil, é do São Paulo. São Paulo, claro. Mas hoje ele não entende muito, mas na escola vai saber, né? Eu aprendi com um amigo meu que é sócio meu hoje, que é o Felipe. Todo jogo que passa na TV, eu falo, gol do São Paulo. Olha lá, tá jogando, sei lá, o time lá do Japão, é gol do São Paulo. Quem fez o gol é São Paulo. É São Paulo. Mas tá aí, vamos ver. E se ele acabar virando, sei lá, corintiano, palmeirense, você vai deixar? Vou. Ele pode escolher, né? Ele, talvez, no do Corinthians, ele vá sozinho no estádio, né? Mas do Palmeiras eu acho que dá pra eu ir, mas eu tô brincando, mas eu espero que ele torça pro melhor, vai. Muito bom. Ô, Pato, você falou que tá maturando a ideia de se aposentar, ainda não sabe exatamente e tal, mas você já sonhou com um jogo de despedida? E se você já pensou no jogo de despedida, qual clube e qual estádio você gostaria que fosse esse jogo? Eu acho que um jogo, assim, de despedida eu não sinto. Assim, eu preciso jogar um jogo pra eu dizer tchau futebol. Do jeito que tá hoje, pra mim tá ótimo. Vivo com a minha família, vivo com meus amigos, jogo muito tênis. Futebol eu jogo às vezes. Eu tenho um outro foco na minha vida também hoje, que é não tá no campo ali, mas tá por cima do campo, tá na parte de gestão do clube. Então Mas você joga bola onde, às vezes? Cara, eu tenho um clube ali do lado de casa que eu jogo de vez em quando. Mas assim, se eu falar que eu joguei 3 jogos desde quando eu parei, assim, porque nasceu o meu filho, eu queria ficar perto dele. Sim. Até agora eu joguei 3 jogos só. Aí se você me perguntar quantas vezes tênis,
Eu acho que eu joguei mais que o Federer, eu acho. Não fiz mais pontos que ele, né? Você joga melhor tênis que o Fenômeno? Cara, você quer me colocar? Ele é o presidente do Galácticos, né, velho? Você quer me complicar aqui, mas eu já ganhei dele toda hora. Toda hora? Aí, Ronaldo, vai ter que perder os quilinhos pra chegar no pato aqui. Mas você falou que você também virou um homem de negócio também. Você tem alguns negócios. E eu vi outro dia que você estava interessado em comprar um clube. Que era um clube da 4ª divisão da Inglaterra, se não me engano, o Colchester United, certo? Isso. E acabou não rolando. Você tem essa ideia ainda de comprar clube, você tem essa vontade de ir mais pra esse lado e pensou também em comprar algum clube do Brasil já? A minha vontade em si no futebol, eu queria demonstrar pro atleta aquilo que eu passei e tentar encurtar o caminho dele, mas também educá-lo ele. Treinador, eu acho que pra mim é muito difícil, eu não tenho essa vontade de ficar sempre no campo. Diretor também eu não vejo, assim, mas eu gostaria como ser sócio ou dono de um time. Claro, a gente tem um grupo, eu tenho um amigo que nos apresentou esse grupo de sócios. A gente teve um interesse, sim, por esse grupo, esse time na Inglaterra. Acabou não indo, né, porque não chegamos a uns acordos. Mas a gente tá aí, tá no mercado e vamos ver o que vai acontecer. Futebol brasileiro, claro, se eu pudesse escolher, todo mundo sabe o São Paulo, mas assim, não é tão fácil assim. Mas eu vejo que o São Paulo precisa de pessoas para que ele possa se levantar e voltar a estar num lugar que todo mundo sabe que é o São Paulo. São Paulo é muito respeitado. Todo mundo conhece, é um time vencedor, mas o momento hoje não é o favorável para o São Paulo. Muito bem, e você também vai participar, ouvir alguns rumores que você vai participar dessa Copa do Mundo numa função também que você descobriu, assim, recentemente, há uns 2 anos, que você começou, que é de comentarista. Vai rolar pato comentarista nessa Copa? Estamos perto, quase perto, eu acho que sim, vai acontecer. Eu vou te falar, eu achava que era muito fácil, porque você vai lá, você comenta aquilo que... a manha que você já tem do futebol. Sim. Aí eu lembro que meu primeiro jogo foi Cruzeiro e alguém, eu não lembro bem agora, da final. E eu lembro que o Cássio, a bola veio alta assim, né? E tomou um gol. Ah, da Sul-Americana, né? Acho que foi a final do Sul-Americana, isso. Aí o cara chutou muito bem, surpreendeu o Cássio. Acabou a transmissão, veio o chefe de produtor e falou, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu, caraca, tá bom, pode falar. Você tem que falar aquilo que você entende. Porque quando você vem do futebol, você quer proteger o jogador. Porque você viveu muito e sabe como é que é, talvez a mídia. Ela quer meio que, né, fazer... encontrar culpado. Ela quer fazer meio um sistema que fique conhecido. Eu falei, entendi. Você tem que falar aquilo que você vê. Aí eu, tá bom. Cara, e no outro jogo, eu já entendi. Cara, o cara errou o passe porque ele não tá com a cabeça. Porque já passou isso. Então você começa a entender o outro lado. O cara tá lá trabalhando, então o jogador, ele não entende isso. Ele é o centro das atenções, mas ele não é o centro das atenções. Ele não é só o espetáculo. Tem um monte de coisa por trás. Tem o cara que tá desse lado aqui, tá trabalhando também. Ele tá querendo fazer ser o melhor. Então ele fala, às vezes, uma realidade que cutuca lá o jogador. Mas se tiver que descer o pau no jogador que ele fez cagada, então você vai descer. Vou Sem descer. problema nenhum. Não, zero. Vai aliviar também, porque os caras também não aliviavam pra você. É verdade, mas assim, eu acho que, por exemplo, você fala que o jogador errou, sei lá. Aí amanhã chega uma mensagem, pô, mano, você falou mal de mim, mas assim, o jogador não entende esse lado. Ele só vai entender quando ele começar a sentar desse lado. E agora que eu tô desse lado, eu comecei a entender mais sobre o trabalho do jornalista também. Exatamente, é isso que você vai, né? Agora você já pegou a moral, tem uma Copa do Mundo pela frente, inclusive aqui do lado do Galvão Bueno, se tudo der certo, né? SBT, N-Sports. Cara, eu falei lá e falo pra todo mundo, se ele deixar eu falar 10 segundinhos, tá bom, né? Porque assim, Galvão, pra mim, ele além de um profissional, ele é um amigo meu. Já tinha imaginado você ser comentarista com o Galvão? Cara, numa não. Copa do Mundo? Não, porque doideira, assim, né? Eu tenho um carinho muito grande, porque eu conheci ele pequeno, eu tinha 18 anos quando eu conheci ele, e ele me ajudou muito com as narrações dele, com o jeito que ele falava. Sim. E a gente virou amigos. Então, assim, sentar com ele ali pra falar sobre o jogo. Ele é uma lenda, cara. Ele fez jogo com o Pelé. Sim. Fez jogos e foi campeão. Então, assim, eu vou estar ali do ladinho. Se ele precisar de mim, fala. Então, pra mim, é uma honra. Hoje você enxerga quais seleções à frente do Brasil como favorito pra ganhar a Copa? Você quer que eu fale como jogador ou como jornalista? Tem diferença? Se tiver, eu quero os dois. Não, vamos lá. Jornalista, assim, o que eu acho? A seleção brasileira, ele tá num outro período, né? Porque veio o Ancelotti, tem jogadores novos. A gente tem algumas referências, mas não tem uma só referência. Então acho que a seleção está num processo de reformulação, tem grandes jogadores. Meu cara chegou que há um ano? Quanto tempo antes ela tinha? Menos, eu acho. Então. Pode ser. Só que assim, o que o Ancelotti dá para a seleção e o peso da seleção é muito bom. Ele dá respeito,
dar coragem pro torcedor e esperança pro torcedor voltar a torcer pra O seleção. jogador se sente mais seguro e fala, pô, o velho é pica. Cara, Confia mais no que o cara fala, acho que aceita mais, né? Corre pelo cara, entende que tem um cara lá que tem uma história absurda, que já ganhou todos os títulos, enfim. Muda muito a autoestima também, né? muda porque o jogador tem muito do... O jogador é muito humilde. Se você sentar com o jogador e conversar, não tem como você não gostar da história do cara, como é que ele chegou. Mas tem um pouco de ego, que o ego às vezes é muito difícil de lidar. Então, quando você tem uma seleção que tem vários tipos de egos, você precisa o cara que tem que ser muito acima deles. Então o Ancelotti, ele é acima de todos que estão lá. Daí bota o Então, respeito, assim, né? Os caras já seguram o ego de cada um e falam, porra, quem é pica ele, não sou eu, isso não. aí. Se você não correr, não interessa quem você é, você vai sair. Só que eu vejo que tem seleções sim que já estão mais prontas, né? Que estão mais preparadas. Quais? Como, por exemplo, a França, temos a Argentina. Eu acredito que Portugal pode incomodar muito. Espanha também ganhou a Euro. Espanha sempre é uma seleção difícil, mas eu acredito muito no Brasil. Eu sinto que vai ser muito legal comentar e o Brasil ser campeão tanto no SBT como na N-Sport, sabe? Seria incrível, hein? Vai. Vamos ver se vai dar certo. Você conhece o homem muito bem. Você conhece o Ancelotti. Vai levar o Neymar mesmo que não tiver 100%? Eu acho que tá muito mais do Neymar do que o Ancelotti. Porque se depender do Neymar, se ele correr, se ele se preparar e ele estiver pronto, ele vai. E o Ancelotti, ele é apaixonado por caras que fazem a diferença, que são caras que a seleção de lá, olha, os caras têm esse cara aí, a gente tem que se cuidar. Então eu acho que tá muito mais nas mãos do Neymar do que do treinador, porque o treinador eu tenho certeza que se o Neymar estiver bem, ele vai levar. Se ele tiver como ele tá hoje, ele vai? Hoje, eu acho que seria um pouco difícil, porque ele voltou agora. Eu acho que seleção, quando você tá na seleção, você não tem muitos jogos, é muito rápido. Mas como vai ter um tempo até a Copa do Mundo, eu acho que ele tem todo o tempo para se preparar. É mais parte física, jogo, ele precisa de jogo no corpo, ele precisa de jogos na perna para dar mais confiança. Mas assim, se ele jogar aí mais os jogos que precisam, ele vai, certeza. E você conviveu com lesões também na carreira, tem sempre que superar a lesão e tal. Qual dica você daria pro Neymar nesse momento, de acordo com tudo que você viveu também? Quem sou eu para dar uma dica para ele, né? Tive lesões como ele teve, ele sabe, eu acho que ele sabe o caminho que tem que tomar. Claro, na minha época era totalmente diferente do que tem hoje. Ele já sabe viver com isso, dessa pressão em si. Ele tem essa Copa agora, eu não sei como ele vai estar daqui 4 anos. Então, a pressão que ele sempre viveu para agora eu acho que essa aqui é a maior que ele tem, eu acho que é a maior que ele tá enfrentando, mas ele é muito experiente, então eu sei que ele tá tomando as melhores precauções e até mesmo tá se cuidando, porque o Brasil precisa dele e eu acho que os jogadores em si brasileiros precisam dele também. Se ele fazer aquilo que ele tá fazendo agora, tenho certeza que a gente vai ver ele na Copa. A minha dica é, dá uma seguradinha só no rolê, né? Mas ele tá bem, agora ele tá com uma filha, né, que é a Mavi, então assim, aliás, a filhinha dele é muito fofa. Deve estar tomando bastante o tempo dele, então assim, eu vejo ele bem concentrado e torço muito por ele. Ontem ele me mandou uma mensagem zoando a minha dancinha que eu fiz no Domingo Legal, então eu espero que ele dance melhor do que eu, que ele não dança melhor do que eu, tá, Ney? Não dança melhor? Não dança. Você nunca mostrou isso pra... Não, o então Neymar mostra direto. Não, é que eu não tô atuando mais, só mostro em casa agora. Entendi. Mas eu torço muito por ele, vai dar certo. Paty, você fala assim, quem sou eu pra dar dica pro Neymar? Mas, mano, você atingiu um nível de excelência técnica e de gols e que foi absurdo, né? Você tinha explosão, você tinha uma velocidade fora do normal, aquele gol que a gente sempre fala do Barça. Do Barcelona. Mano, eu fui ver esse gol de novo, você dá um tapa na frente, os caras que estão correndo atrás de você parece que estão em slow motion. Você batia forte de fora da área, de dentro, forte com os 2 pés, colocada. Se era bola pra colocar, você colocava, se era pra cavar, você cavava, se era pra dar uma porrada seca no canto de esquerda, que nem era o pé bom. Batia umas faltas, fez gol de falta, inclusive. Aonde você acha que se não fosse as lesões você teria chegado? Será que você pegava até o melhor do mundo se fosse continuasse nessa toada sem
o problema de lesão? Deus foi muito bom comigo. Cada lesão, cada momento, aonde eu tô hoje, o exemplo, se eu fizesse o gol da Copa do Mundo, talvez, será que eu estaria aqui agora? Ou se eu tivesse feito aquilo, será que eu estaria aqui agora? Então, ele me deu muito mais do que eu imaginava. Eu queria ser jogador, se eu não fosse jogador, eu ia ser atleta de atletismo, porque meu irmão foi da seleção, ele corria 100 metros, 200 metros, eu acho que eu herdei dele um pouquinho essa velocidade, me ajudou muito. Pô? Que ali no gol até em si, cara, eu tava, assim, eu vi um espaço, eu falei, cara, vou colocar a bola lá e vou buscar a bola. Mas você treinava com seu irmão em pista de atletismo, essas coisas? Eu olhava muito ele, só que eu treinava diferente. Na hora que minha mãe queria me pegar, ele mandava meu irmão e eu tinha que correr. Só que ele sempre me pegava. Então, eu aprendi a correr muito assim. Sempre muito fã de atletismo. Então, se eu não fosse jogador, eu queria ser fisioterapeuta e ao mesmo tempo de ser um corredor de alta performance. Eu acho que Deus foi muito bom comigo, deu muito mais do que eu imaginava. Eu consegui abençoar minha família, meus irmãos. Então, assim, eu não tenho nada para reclamar. Eu acho que cada lesão tem o seu porquê. Eu não posso colocar a culpa em ninguém. Tudo que aconteceu era para ser assim. Se eu ficar imaginando, poderia ganhar a bola de ouro? Então, isso não vem ao caso, porque bola de ouro necessita de muitas outras coisas, né? O exemplo, eu tava conversando com um menino agora no avião, ele falou, cara, você poderia chegar a bola de ouro? Eu falei, tá, chegar a bola de ouro, cara, as 2 vezes que eu joguei a Champions League, as 2 vezes eu caí pro Arsenal. E pra você ganhar a bola de ouro, você tem que ganhar a Champions League. Então, assim, não interessa o poder que você tem de talento, tudo, você tem que ter um time também. Então, foi muito bom. Acho que tudo que aconteceu pra mim foi maravilhoso. Porra, você chegou num Milan que só tinha monstro, velho. Só. Vamos começar o goleiro. Vai lá. Dida. Aí zagueiro. Cafu. Nesta Maldini. Nesta e Maldini. Serginho. Serginho. Aí depois era Pirlo, Seedorf, Gattuso. Ou às vezes o Ambrosini, né? Aí depois, ali é onde eu entrava. Ali é onde eu brigava, tá? Mano, olha... Tem uns caras que ficam só os monstros do videogame, tá ligado? Os Avengers. Era o time do Milan. O Pato chegou lá com 17 anos. Com 17. Você chegou antes de poder jogar, porque você era de menor. Eu tive que esperar. Treinar com os caras. Treinando 6 meses, e daí falava, acho que foi o Cafu que falou, ou o Kaká que eu vi falando, que você no treino já tava voando. Cafu. O Cafu falou, ele falou, mano, o moleque chegou, o que ele fazia no treino já tava todo mundo querendo, contando os dias pra ele fazer 18 anos pra poder jogar. Isso no meio daqueles caras. Mano, nesse momento você pensou que ele fala, mano, eu sou o cara mais foda do mundo. Olha onde eu cheguei. E esses monstros me respeitam e eu sou, pra eles, a nova geração que tá despontando. Deve ter sido uma doideira na sua cabeça. Então, a única coisa que eu colocava em cima, assim, eu sonhava jogar com eles, e eles eram os ídolos máximos, porque quando eu chego, uma das coisas que era pra eu ter ido pro Real Madrid, era pra eu ter ido pro Barcelona, pra Inter, uma das escolhas que eu tive pra ir pro Milan, porque o Ronaldo tava lá. Cara, o Ronaldo pra mim, hoje ele é meu amigo, a gente joga tênis, né? Eu peço um favor pra ele pra me ajudar algumas coisas. Eu escolhi o Milan porque tinha esse time, eles tinham acabado de ganhar a Champions League. Mas uma coisa que eu sempre levei era o respeito. Eu sabia que eles eram eternos campeões. Bola de ouro, são as lendas. Então, assim, eu tinha que me posicionar onde eu tava chegando. Então, assim, o carinho que eles me deram, o respeito que eles me deram, fez com que eu fosse até hoje do jeito que eu sou. Então, assim, eu tenho que me sentar onde eu tô, eu vou até onde eu posso ir e respeito muito, que eu lembro que lá atrás, na categoria de base, a gente apanhava às vezes, né? A gente tinha que fazer uns favores e os caras falavam, você vai ter que fazer quando você chegar. Só que quando eu cheguei, eu fui com as lendas, então eu não podia fazer nada. Então, foi muito bom. Quem que era um cara que te acolheu, que te ajudou muito no começo? Fora os brasileiros? Tirando os brasileiros. Quando eu chego lá, o Maldini em si, eu até mandei mensagem pra ele que ele tá agora fazendo umas publicidades, eu mandei, você virou modelo agora. O Nesta, cara, eu lembro que o Nesta, quando eu fui pra Atlanta, né, fazer um exame, e eu fiquei uma semana em Atlanta fazendo exame, pra ver o que eu tinha, né, e eu não treinei nenhum dia. E os caras falaram, mas ele precisa voltar, que a gente tem jogo contra o Barcelona na terça-feira. E aí tudo bem, eu não treinei nenhum dia, eu volto. Na hora que eu volto de Atlanta, eu vou direto pra Barcelona. E aí naquele jogo, cara, eu não treinei. Eu peguei 15 horas, 16, 17 horas de voo. E no dia eu já ia jogar. O Alegre vem e fala, você vai começar no banco. Eu falei, beleza. Aí o que acontece? Eu entro no segundo tempo, o cara me lança a bola, o gol tá ali assim. E eu falo que se eu conseguir dominar a bola, cara, é eu e o goleiro. Sou eu e o goleiro. Aí a bola vem, quando eu vou levantar a perna, eu sinto uma dor. E aí eu faço assim pro Alegre, e aí eu saio, cara, pensa um cara nervoso, velho.
O Nesta acabou o jogo, ele veio correndo assim, meu, não era pra fazer isso com o Alexandre, não era pra ele ter jogado, meu. E ele, os caras lendas só me acolheram porque eles são as lendas, porque eles ganharam, porque às vezes tem uns caras que... Tem ciúme. E eles entendem o percurso, entenderam, então eles me acolheram muito Eles bem. te protegiam como uma nova joia do clube, certo? Eles são super legais, tenho contato com eles todos hoje, o Pirlo, Inzaghi. Mas, mano, a pergunta que fica é a seguinte, você chegou lá, tava o Fenômeno e o Bruxo, não tava? Não, eu chego, tá o Ronaldo, aí... Mas o Bruxo jogou com você, não? Então, aí o Ronaldo, ele machuca, ele volta pro Brasil, e aí um ano depois o Ronaldinho vem. Mano, você é juvenilzão, os caras te chamavam pras festas monstruosas deles? O Fenômeno e o Bruxo? Não. Juvenil não entra? Não, pior que não, acho que entra todo mundo, acho, eu não sei. Mas assim, do Ronaldinho, então, quando ele chega, eu namorava até, aí foi... Ô, Pato, você tá sempre namorando, né? Eu reparei isso, falei, mano, Não, que agora cara não namorando, namoradeiro. eu sou casado. Não, mas eu tô falando assim, que você não fica muito tempo solteiro na HDR, você gosta de cara. namorar, você é um cara romântico. Você é é. tipo um colírio capricho. É que naquela época... Eu era muito fácil, eu acho. Eu não me fazia muito difícil. Mas, pô, você é solteiro, moleque, você tem que se fazer difícil, mano. Não, você tem que ter a conquista, né, velho? Então eu era o contrário, eu queria ser valorizado. Entendi. Não, mas aí... Mas você deu uma quebradinha solteiro, moleque, em Milão. Pô, só um pouquinho, né? Não, eu acho que foi um tempo curto. Eu acho que foi menos que um acréscimo, tá? É? Mas foi bom. Mas deu pra fazer uns golzinhos, né? A média de gols ficou alta, entendi. Foram uns gols milionários. Ô, aí. Pato, aquele Pato lá, do Milan, monstro, seria titular absoluto nessa Copa? Ainda mais com a falta de um 9 habilidoso que a gente tem. Seria difícil, né? Porque mudou muito o futebol. Mas eu acho que eu conseguiria jogar, sim. O Pato do Milan seria. Conseguiria. Eu 100%. Conseguiria jogar, sim. Seria titular, Mas mano. eu acho que a seleção tá bem representada. Era assim, ó, era Rafinha do lado, Vini do outro e Pato no meio. O que eu acho que eu conseguiria? Porque quando eu chego no Milan, tinha o Shevchenko. Só. O Milan me deu a camisa dele, cara. O mesmo número? Não, ele tava Era saindo 7. e ele, essa é a 7 pra você. Mas ele que deu ou o clube? O Milan e ele. E o Tchev é firmezaço? Muita gente boa. E o que acontece? Quando ele volta pro Milan, ele vai e ele volta. Ele pega 77, ele não pega Só pra 7. não pegar de volta a sua. Todo mundo me fala assim, jogador, os pica mesmo, são muito humilde e firmeza. Os malas são os que são mais ou menos. Não é verdade? Ixi, já peguei um já, tá? Não vou falar nome aqui, senão eu vou receber uma mensagem no privado. Não, mas já, tem uns caras. Meio que por aí, né? Tem, mas assim, eu acredito que os lendas mesmo, geração... Muda, claro, de geração em geração, porque hoje existe sim, mas o estilo de antes eu acho que é um pouco mais difícil, né? Então, o Ronaldo, olha essa, cara. Aí eu jogo tênis, vou na casa dele, ele marcou 8 da manhã. Eu falei, Rony, 8 da manhã, cara? Eu moro a 1 hora daqui. Ele falou, pô, moleque, é 8 horas. Eu falei, tá bom. 5 horas eu acordo e vou pra casa dele cedo, né? Porque eu não, vou jogar com o Ronaldo, né? Bater nele ainda, tô brincando, tá? Aí chego lá na casa dele, assim, ele tem uma quadra de tênis. Cara, um dos ensinamentos muito bacanas. Ele vem caminhando da casa dele com uma bacia cheia de água. Packzinho de água. Mas ele trazendo, cara. Ele mesmo. Com a raquete Não levando. É que ele mandou alguém levar ele? Não, que ele levou. mesmo. Ele falou, ó, eu vou deixar vocês aí agora, que eu joguei tênis com ele. Ele falou, vou deixar aí, ó, aqui tem o banheiro pra vocês tomarem banho. A hora que vocês quiserem ir, pode ir. Então assim, cara, esses são os caras que... São os caras. É um gesto que você vê que o cara é firmeza, ele pensa nas pessoas. Eu vou contar né? essa, se der tempo aqui, mas assim, eu conto essa Lógico que história. dá tempo. Eu seguia muito o Del Piero. Aí eu falei assim pra um amigo meu que é meu amigo até hoje, falei, André, vamos até Torino? Tô nem aí se ele vai me receber ou não, mas assim, eu vou. A gente pegou o carro e foi até Torino. Paramos embaixo do prédio dele. É mesmo, na louca, assim, sem falar, sem... Na louca, sem você nada. Você não tinha nenhum contato nada, com o cara? Nada. Você Aí, foi de fanzoca mesmo? Fui, porque o cara, pô, Del Piero, né, velho? Aí o cara me recebeu em casa, fui lá, conversei com ele, dei uma olhada e tudo. Aí eu falei, cara, Ali, beleza, vou embora. Aí eu falei pro amigo, bom, vamos comer aqui, né, cara? Aí a gente foi num restaurante ali em Torino. Quando eu fui pagar a conta, o cara falou assim, não, fica tranquilo, porque quem pagou foi o Del Piero. São coisas que os caras fazem além, sabe? Sim. Então esses caras
que eu vejo que são umas lendas. Não é porque ele pagou, mas assim, o gesto dele, É o gesto, sabe? é a gesto preocupação, não é a questão da conta, né? E até hoje eu sou amigo dele, sou amigo do filho dele, então é... E porque também o seu vale-refeição tinha acabado o saldo, né, Pato? Você ia ser foda, né, velho? eu tava... Tipo, tava junto com o bilhete único ali, aí você tipo, esqueceu, né, Pato? É foda. Eu tava sem meu cartão, Saí. não, o Mira tava atrasado. Imagina o Pato, mano. O Pato foi casado só com a filha do... Fora o que ele já... Fora a filha Eles não estavam pagando, eles não estavam pagando, eles não estavam pagando. Ô, Pato, eu vou pedir emprego pra você daqui a pouco. Opa. Ô, Pato, me fala o seguinte, 5 atacantes que não podem ficar de fora da convocação do Tchelão. Vini Júnior hoje, né? Sim, Vini. Rafinha, eu acho que o Estevam, Matheus Cunha, assim, eu não conheço ele, mas eu vi, eu tava no jogo do Manchester agora com ele, eu acho que ele é um cara experiente, que ele luta muito. Tem o João Pedro, que tá numa fase boa, e aí tem o Neymar também, que se ele tiver mas aí bem... já falou 7 ou 8, Pato. Cara, mas aí eu vou ter que ser um pouco político, né? velho? Libera mais 3 aí, 10. E o Vini chega com... Ele é o cara que mais tem poder de decidir? Eu acho que ele tá num momento agora legal, né? Tá apaixonado, né? Então que ele continue apaixonado, que ele faça muitos gols. Que ele dance também bastante. Só que não vai me criar problema, né? Ele tá numa fase boa e ele é um cara que hoje com o Rafinha, são os melhores do futebol brasileiro hoje, então eu acho que ele vai ajudar muito. Eu queria que você classificasse os clubes que você jogou de acordo com 4 prateleiras aqui você coloca os clubes, tá? Uhum. Amo mais que tudo, que eu acho que teria que ser um só, né? Pra fazer sentido, amo mais que tudo. Amo, considero, ou foi um erro, tá? Então vamos lá. Milan. Amo mais que tudo. Internacional. Internacional, amo. São Paulo Futebol Clube. Caraca, amo. E posso falar que amo mais que tudo também, porque é um clube que me acolheu muito e o torcedor são paulino, eu tenho um carinho muito especial. A gente chegou ali no final, quase ganhamos o Campeonato Brasileiro, a gente ficou em vice. Então, assim, o que eu criei com o São Paulo, acho que é um clube que me deixa muito vivo. Muito bem. Vídeo Real. Considero. Considera. Tianjin. Tianjin, amo. Por que você ama o Tianjin? Qual que foi o que eles te deram pra te fazer ter esse sentimento? Amo porque financeiramente ele me ajudou muito. Amo porque eu tive uma experiência totalmente diferente daquilo que eu vivia. O exemplo, até naquela época eu namorava, eu escolhi não namorar mais para eu poder viver a China verdadeira. Eu queria viver aquilo lá. Você viveu a cultura chinesa de verdade? A cidade de Tianjin é assim, naquele golfo que tem no norte da China, né? Isso, é do lado de litoral. Beijing. É perto de Beijing, então assim, é uma cidade considerada, todo mundo fala, os ricos de Beijing, lá de Pequim, vivem ali. Então eles trabalham, eles pegam o trem, não sei, eles vão pra Beijing trabalhar e voltam pra casa. Era muito legal. E o que você gostou de diferente da cultura, assim, que você curtiu conhecer? Eu vi o quanto o chinês é muito legal. Quando eu chego na China e vejo a proporção financeiramente minha, até mesmo com os jogadores à volta, né? Era totalmente diferente, porque eles tinham que jogar, trabalhar, até ter um outro trabalho para que os jogadores do time não eram profissionais, eles tinham suas profissões. Alguns sim, alguns não. Semi-profissional. Tinha jogadores que ganhavam bem também, porque eles eram da seleção, mas os outros não. Então, o que acontecia? Tinha um bicho lá, tinha um prêmio depois do jogo. E o prêmio era muito maior do que o salário deles. Então, eu dormindo no meu quarto assim, né? Aí chegava... Hoje você vai fazer 2 gols, hein? Aí vinha o outro, você vai fazer um gol, né? E eu falei, caraca, peraí, não é assim tão fácil, assim não, né? Garantiu o bicho dos caras, porra. Só que aí eu comecei a entender mais, eu comecei a sair pra jantares com eles, a viver a vida deles. Cara, e foi tão legal que eu assumi uma responsabilidade de querer ajudar muito, então eu me dediquei muito, cara. Mano, é muito legal você ir jogar no lugar e não ser só aquele cara que vai do treino pro jogo, do estádio pra casa. E você absorver outra cultura, você tá lá do outro lado do mundo, tanta coisa pra conhecer, né, pra enriquecer. Eu acho que uma das coisas que, quando o cara é jovem, né, uma coisa que eu não vivi em Milão, todo mundo fala, ei, você conhece muito Milão? Eu falei, cara, não conheço muito. Hoje que eu tô aproveitando mais, eu acho que o jogador, ele tem que viver. Ele tem que, sei lá, se ele quiser ir pra balada, vai pra balada. Mas vai na hora certa. Se você quiser, vai no centro, cara. Você é uma pessoa, ok, pode ser conhecida, mas, cara, aproveita, vai lá, leva seu filho pra algum lugar. Aproveitar mais aquilo e viver mais a cidade. Eu acho que esse
é uma coisa que eu não aproveitei. Eu E não você fiz. consegue hoje andar de boa ou você só anda com segurança? Você também Não, vai nunca arrumar andei. só as mulheres também, é filha A única- dos imperadores, mano. Você nunca devia conseguir andar no Não me shopping mexe em sem problema. segurança. Não, tô falando assim, você também, você já é um cara mega conhecido, já, tipo, eu queria saber se você consegue dar rolê de boa, assim, você com a sua mulher, com o seu filho e tal. Consigo. Hoje em dia consigo. consegue. Eu amo São Paulo, adoro morar em São Paulo. Acho que pra mim, todo mundo... Quando eu vou lá fora, eu tento vender o máximo possível que é São Paulo, porque eu acho que é uma cidade muito bacana, tem tudo. Claro, né? Se os caras perguntam, e o carro de blindado? Eu falei, cara, é a mesma coisa que, né, se for lá na Itália e querer um macarrão, vai. Você tem que ter um carro blindado, porque dá um pouquinho de medo. Mas assim, eu amo São Paulo, cara, eu gosto de fazer tudo aqui. Eu acho que eu não mudaria. E consegue dar rolê normal. Consigo, saio com a minha esposa, saio com meu filho. Passeando, viajando também, de boa. Hoje mais. Hoje né? mais, Hoje né? a gente sai mais, Legal. então... Muito bem, agora pra terminar, Orlando City, qual a prateleira? Considero. Considera. E pra acabar, Corinthians. O Corinthians, posso falar que amo. Por quê? Eu vou Eu não explicar. esperava essa resposta, tá? Aham. Eu não esperava essa resposta, mas agora vamos saber por quê. Amo porque o Corinthians, ele me deu algo que eu precisava muito no tempo do Milan. Naquela época, o Corinthians, ele apostou em mim, ele me recuperou. Os profissionais que tinham em volta foi maravilhoso. Eles me colocaram em pé de novo para eu poder jogar e eu pude fazer muitos gols no Corinthians. Fui campeão no Corinthians também. Então, assim, eles me deram aquela alegria de eu voltar a jogar futebol. E a torcida me colocava muito pra cima. Então, assim, a torcida do Corinthians, ela é chata, mas ela empurra muito o time. Então, quando eu chego ao Corinthians, acontece isso. Por um erro de pênalti, vem o que aconteceu, as polêmicas, tudo. Como você falou, seu anti-segurança. Eu acho que eu comecei a andar de segurança depois que deu o pênalti. Só não dá mais pra andar sozinho, não, mano. Não. Agora azedou. Não, mas hoje eu não vivo mais. Hoje tá Já de passou, boa. Quando eu pô. fui pro São Paulo, aí não precisava mais segurança. Mas assim, eu tenho muito carinho pelo Corinthians. Eu acho que foi um estresse, foi difícil mesmo. Mas assim, no meu coração, o Corinthians bate muito forte. Ô, Pato, a campanha de 2013 do Corinthians, quando você chega, foi muito boa. O muito Corinthians boa. era o time campeão, tava voando ainda, e você entrou bem no time, né? E eu queria saber, se o Amarília não tivesse roubado descaradamente ali, você acha que que contra o Boca, você acha que o Corinthians seria bicampeão? Tivemos chances também de fazer gol, sabe? Porque assim, mesmo que aconteça o que aconteceu, o Riquelme dá um chute praticamente no meio da rua e faz o gol. Então assim, por quê? Se tá tudo pro Corinthians, né, pra gente ganhar, esse gol, a bola não entra. O nosso time era muito forte, era muito, muito forte. A gente tinha tudo, assim, pra ganhar, assim, mas infelizmente não deu. Aí logo depois veio o pênalti, aí... E se você tivesse o poder de dar um Ctrl+Z do computador, aquele que você volta, você escolheria na cavadinha poder fazer isso na carreira? Se tivesse só um momento pra escolher fazer isso. Vamos lá, eu não lembro bem, tá? O jogo foi na quarta, sei lá, na quinta, eu não lembro. Mas na segunda, na terça, ou na quarta, ou na quinta, sei lá, eu bati todos os pênaltis de cavadinha. E eu zoava os caras. No Danilo Fernandes, e todos entraram. Você é bom na polêmica, né? Não, e é verdade, eu bati nele, bati no Cássio. O único que eu não bati no treino foi no Dida, que ele não tava ali, filha da mãe. Dida. Assim, E o Dida que te conhece muito bem, né? Mas, cara, E você conhece ele também. A escolha foi aquela, mas hoje eu acho que tivesse uma ocasião daquela ali, eu entendendo mais, eu talvez chutaria forte. É isso que é a pergunta, né? Se você escolheria esse momento pra poder voltar atrás e fazer outra coisa. Seria esse momento. Eu acho que eu faria, assim. E você disse numa entrevista assim, pô, pra Copa de 2014, a minha volta pro Corinthians, se eu não erro o pênalti, eu vou. Porque melhor não falar. Acho que agora Cara, podia eu nem ser melhor lembrava disso, falar. eu nem lembrava disso. Mas vamos completar Vamos isso, lá. porque ficou meio assim no ar, né? Cara, foi um erro. Errei, foi moleque, Foi um caguei, quem nunca? Isso. Então, o que meio aconteceu? Eu errei, pô. eu achei, mas eu lembro que logo depois que eu errei o pênalti, eu chorei muito, assim, foi muito difícil pra mim. Eu falei assim, cara, eu vou fazer a mesma, totalmente diferente, né? História que o Tchevchenko. Porque o Tchevchenko, na Champions, ele dá a cavada, ele erra, no outro ano ele vem e é campeão.
e ele bate o pênalti e é campeão. É Então, aquele contra o Liverpool dos pênaltis? isso, ele erra e depois Verdade. ele volta e é campeão. Eu falei, cara, vai acontecer isso. Então eu acredito que se eu não erro o pênalti, eu acho que eu poderia estar na Copa Poderia 2014. estar na Copa. Ô, Pato, a gente tá falando do vice-brasileiro de 2014, doeu muito pro São Paulino esse título, Muito, né? muito. Eu queria saber se tá no grupo lá, campeão da Copa do Brasil depois, deu um gostinho, né? Pô, deu uma apagadinha nessa coisa e conseguir estar com o São Paulo, assim, num momento importante. Cara, eu acho que fazer parte do grupo, de ser campeão, foi, assim, pra mim foi incrível. Tá lá, se você for buscar lá não sei se alguém mudou ou não O pôster? no Wikipedia lá, sei lá, mas eu tô lá. O pôster, eu não sei se alguém apagou lá, não, mas do jeito que foi contornada a minha situação nessa volta do São Paulo, foi muito, não foi, como jogador eu não entendo, mas talvez como negócio do clube, hoje eu entendendo um pouquinho, ok, tudo bem, mas poderia ter sido um pouco mais, eu me preparei muito, assim, né, eu acho que os torcedores são paulinos têm que entender também que quando eu venho pro São Paulo, eu tô com uma cláusula que eu cheguei pra eles, paga o que vocês quiserem, tudo que vocês quiserem. Foi de produtividade o último? A terceira passagem? não Foi, se eu fizesse tantos ou tantos, eu ficaria. Cara, eu me preparei muito, assim. E aí eu chegava no Casares e falava, por que eu não tô jogando? O que tá acontecendo? O que eu tenho que fazer? Aí eu chegava no Dorival, professor, o que eu tenho que fazer? E aí, eu ficava meio... Aí fui entendendo um pouquinho, eu comecei a entender um pouco e tudo bem. Futebol é assim, não é tudo lindo, maravilhoso, mas eu acho que como me deixou um pouco triste, mas mesmo assim, o São Paulo é um time que eu tenho muito no coração e os torcedores eu amo de verdade. A assim. torcida aqui, a do Milan, eu imagino que tenha muito carinho por você, mas aqui no Brasil disparada é a torcida de São Paulo, né? A balança ali fica um pouco assim. Eu acho que o torcedor do Milan é muito fanático, o italiano em si é muito fanático, mas, cara, o São Paulino é muito legal, cara. O São Paulino, por isso que eu tô tentando levar o meu filho pro lado de São Paulo. Muito bem. Sabe por quê também? Que eu acho que o acesso para eu ir pro São Paulo é mais fácil. Mais fácil. Porque assim, aí lá eu consigo o ingresso mais fácil. Sim. Imagina no Palmeiras, não sei com quem eu conversar no Palmeiras. Imagina no Corinthians, eu não sei como é que eu vou chegar na torcida. Então, o São Paulo, acho que ele vai conseguir colocar meu filho lá no... Eu acho que o São Paulo é mais tranquilo. Acho que você tá certo. Ô, Pato, eu tô me sentindo mal falando com você, mano. Por quê? Porque eu tô vendo a tua cara, aí você tá sorrindo, eu já dá pra quis te ver. matar, mano, nesse dia da Não, tudo cavadinha. bem, Eu queria tudo te bem. matar, esganar, te Eu sei, xinguei. cara. Todas as suas gerações. E eu tô te conhecendo hoje, você é tão legal, eu tô me sentindo mal por ter te xingado. Mas por isso que eu coloquei o segurança, tá entendendo? Você não ia chegar... Eu acho que hoje tá mais perto, mas tudo bem. Ainda bem que você tá bem. Então eu espero, se eu conseguir pegar pelo menos mais 30% da torcida nesse teu Não, já humor tá, aí, já tá foi, já ótimo. foi. É. Só faz tempo já. Não, Ô, Pato, você trabalhou com 3 monstros do gol, Dida, Rogério e Cássio. Queria saber qual que é a principal diferença entre eles no dia a dia e no jogo. Olha lá, o Cássio eu conheço ele desde pequeno. Eu fazia muito gol nele no Grêmio. É. Eu não lembrava Deitava disso. nele lá. Você então, deitava nele? Aí a gente jogou... Tô brincando, cara. O Cássio é meu amigão, assim. Amo a vida dele, porque é um cara que sempre dedicou muito àquele esporte. A gente foi pra seleção gaúcha juntos. Conheci ele cada vez mais, até no Corinthians. Puta profissional. Ele é um ídolo lá no Corinthians. Então, espero que ele tenha um futuro muito grande aí no Cruzeiro, que ele é um cara que eu adoro a vida dele. Dida, fiquei sabendo outro dia que ele acabou perdendo o pai. É um cara que eu amo ele, assim, ele foi muito legal. E ídolo, assim, mas quebra muito. Desculpa, a roupa dele, hoje eu espero que ele esteja melhor, né? Mas assim, naquela época a roupa dele era a única pendurada no vestiário. Você chegava no vestiário, quem errasse a roupa era pendurado, mas a dele era todo dia, tava lá. Quem brigasse com a moda era exposto ali. Porque assim, ele chegava com a calça, hoje é moda, né? Não sei, mas assim, a calça dele vinha até aqui, com uma meia até aqui e um sapatinho. Sei. E aí, qual que era o outro? Não vi bem? Tá morto. E o Rogério, né? E o Rogério. O Rogério foi difícil a minha ida como cabeça pra mim, porque quando eu jogo no Corinthians, nós somos campeões. Eu faço um gol de pênalti nele e logo depois ele tem uma lesão Aquele que ele adiantou? Não tem o pênalti. Adiantou um pouquinho, Ele tá? adiantou, ele só tava quase na pena, tava quase na maca do pênalti. Ele adiantou um pouquinho. Mas foi bom que ele voltou. Você zoou ele depois, falou, porra, mano, você tava quase encostando em mim. Não, ele não podia zoar. Não pode zoar, Rogério. Não, não aceita zoeira. Não. Então assim, eu lembro que eu fui chutar o pênalti e eu baixei a cabeça, ele adiantou e pra mim já tava errado. Aí eu vi uma movimentação, aí
Aí depois eu fui ver no vídeo. Cara, ele tava quase tirando a minha bola. Quase tirando a bola. Mas assim, ele é um cara que eu sofri um pênalti porque eu vou assim, eu tô sozinho com ele, pego a bola, ele chuta meu pé e ele tem uma lesão muito séria. E quando eu vou pro São Paulo, eu fico preocupado. Eu falo, cara, como vai ser a minha relação com o Rogério? Super profissional. Quando eu chego no CT, ele tá lá. Então, assim, na minha volta ele me ajudou a voltar também. É um cara sensacional. Um cara muito, assim, eu respeito muito. É o Rogério porque é o Rogério. Mas eu vou te falar, incomodou muito, velho. Ele ficava com aquela guitarra o dia inteiro. Era o tiozão do rock, ia ser eu esse cara. Eu ia me dar bem com o Rogério. E você gosta do quê? De ouvir o quê? Hoje, cara, eu só escuto o funk do Patinho, que meu filho adora. O seu filho é o Patinho, né? Então, ele só gosta que é bate, bate, gira, gira, congela. E eu fico ouvindo isso o dia inteiro, então não sei outras músicas. Vai dormir ouvindo o bagulho. Mas assim, O Rogério chato com a guitarra. Cara, ele dormia do meu lado, no meu quarto. Puta. Então assim, dava 3 horas da tarde, jogo 8, eu falei, meu, deixa eu descansar, velho. Muito bem. Eu, Pato, só pra terminar, como que você gostaria de ser lembrado? Eu tenho que tentar distribuir para as pessoas aquilo que Deus me deu. Ele me deu um talento, esse aprendizado na minha carreira que pude crescer como pessoa. Eu tenho muitas falhas ainda, tenho muitos desafios que eu tenho que aprender comigo mesmo. Quero tentar ser o melhor pai do mundo pro meu filho. Uma das minhas escolhas, quando a minha esposa fica grávida, eu escolho esperar. E ele nasceu e eu não voltei mais pro futebol. Então assim, eu quero ser lembrado pelos ensinamentos que eu quero passar pro Benjamin, né? Eu quero que as pessoas elas possam ter uma esperança de buscar aquilo que eu busquei. Aproveitar o talento, independente de onde for. Eu sou um cara verdadeiro, eu acho que sofri muito, eu aprendi muito porque eu não consegui fazer política. Eu não sei se eu quero ser lembrado, mas assim, tudo que eu puder ensinar pro Benjamin e que ele possa levar o legado pra frente, acho que esse que é o meu objetivo. Maravilhoso, Pato. Queria te agradecer muito pela entrevista, foi demais. Obrigado. Muito boa sorte na Copa do Mundo, se tudo der Obrigado. certo. A gente tá junto aqui, né, em Esportes LWB. E no SBT vai ter o Pato ali do lado do Galvão. E é o seguinte, Brasil, se você gostou dessa entrevista maravilhosa com o Pato, deixa aí seu like, dá uma força pro BTS pra gente conseguir convidados. Quanto mais convidados, mais BTS vai ter pra vocês, beleza? Valeu, Pato. Obrigado. Obrigadão, E mano, se é você nóis. precisar de algum contato, manda mensagem. Que é isso, eu vou alugar você demais. O Pato vai virar meu produtor aqui de cast. Valeu, Brasil. Até o próximo BTS. Esse foi Valeu. o Pato. Valeu.